primeiro lugar, muito boa noite a todos. Com uma alegria estou aqui novamente na Associação Espírita, convite da direção, para participar um bocadinho mais neste trabalhinho, um pequenino estudo, muito simples, mas diz respeito a todos nós, de forma que é um tema que eu trouxe, é o bem e o mal. Quem não conhece o tema, já sentiu, já teve conhecimento sobre isso, talvez possamos de alguma forma esclarecer um bocadinho mais sobre isso. Levam-nos algumas questões que é importante ter. Então, aqui uma das questões é para possamos entender o que é o bem e o que é o mal. O mal é a ausência do bem. Onde está a origem do mal? Onde é que ela está? De onde é que ela vem, esse flagelo? Será que vem de Deus? Será que vem dos homens? Nós possamos assim compreender um bocado, porque é importante colocar questões sobre as coisas. Então, pelos princípios de definições, bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento, ao progresso de uma pessoa, de uma coletividade, segundo o dicionário da língua portuguesa. Esse é o conceito do bem. O mal é tudo o que é prejudicial ou que fere, faz mal, o que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou de algo, prejudica, o que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral. Portanto, não se trata somente de uma questão física, mas também de uma questão moral. E o Espiritismo tem a dizer sobre isso. Portanto, tudo o que está de acordo com a lei de Deus está associado ao bem. Ao mal é tudo o que não está de acordo com a lei de Deus. De acordo com a doutrina espírita, o problema bem e do mal está relacionado com as leis de Deus e o progresso alcançado pelo Espírito ao longo de suas várias encarnações. Portanto, nós já tivemos outras encarnações, tivemos outras vidas, tudo isso diz respeito ao nosso percurso, tudo aquilo que nós fizemos e fazemos hoje, a cada dia que escrevemos a nossa história nas nossas ações, está inerente a esse tema, ou seja, ao bem ou mal. Será que é bem? Estou a fazer bem? Será que estou a fazer mal? O que é que vai acontecer se eu fizer uma escolha, se eu fizer outra? E é importante termos essa noção. O mal não pode ter origem em Deus. Portanto, não temos aqui deuses maléficos, não há um Deus maléfico. Deus é amor. Muitos pensam que Deus é o Criador do mundo e de tudo que existe. Também é o Criador do mal. Pensam-se, então, mas Deus criou o mal. Como é que Deus, que é amor, causa primária de origem, é uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, é um Deus que criou o mal? Deixa de ser um Deus bom. Portanto, não pode criar o mal. Muitas religiões dogmáticas elaboraram uma série de raciocínios sobre a demonologia, ou seja, o diabo, a figura, quem já não ouviu falar. É uma simbologia, simplesmente, do mal, na sua postura extrema. Não vamos aprofundar esse tema, não é esse o objetivo. É dar umas luzes para orientar no tema o bem e o mal. Baseado nessas imagens, seríamos forçados a crer que existem dois deuses, o bom e o mau. A lógica e os ensinamentos espíritas apontam-nos, porém, para a existência de um único Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Uma imagem personificada entre duas. Um significa o bem, Jesus é o amor, é o progresso, e a outra figura representa o seu oposto, tal como nas sociedades vão sendo difundidas, para que possamos entender como um dos atributos de Deus é ser infinitamente bom. Isto é um atributo de Deus. Ele não poderia conter a mais insignificante
parcela do mal. Assim, dele não poderia provir a origem do mal. Mas se o mal existe, porque ele acontece, deve ter uma origem. Qual é que será a origem? Se Deus é amor, se Deus é infinitamente bom, não pode criar o mal, de onde é que ele vem? Como é que ele acontece? Porque as coisas acontecem assim. O mal existe e tem uma causa. Males físicos, aos que não se podem evitar, são os flagelos, e aos que se podem evitar, que são os vícios. Os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Os que provêm do orgulho são nossas imperfeições, provêm do egoísmo, da ambição, provém da sua cupidez e dos excessos de tudo. Portanto, coisas a mais do que nós teríamos necessidade em várias vertentes da parte humana. No que toca aos flagelos naturais, o homem recebeu a inteligência e com ela consegue amenizar muitos desses problemas. Portanto, podemos utilizar a inteligência para contornar e evitar determinados problemas. Males no sentido moral. No sentido moral, o mal só pode estar assentado numa determinação humana que se fundamenta no livre-arbítrio. Temos aqui a livre escolha, o maior direito de todo o espírito é fazer escolhas. Pode escolher mediante uma situação um caminho ou seguir outro. Podes fazer uma escolha acertada, mas pode também fazer uma escolha errada. Porque tem esse direito de fazer as escolhas. Enquanto o livre-arbítrio não existia, o homem não cometia o mal, porque não tinha responsabilidade por suas ações. Não tínhamos a consciência e daí não temos a responsabilidade. Consoante nos foi-nos sendo facultada a nossa liberdade nas escolhas e fazendo o uso do livre-arbítrio, fomos fazendo escolhas acertadas e cometendo erros também. Também erramos e é assim que estamos a aprender na evolução. Em consequência, vamos praticar o mal moral. Portanto, nos erros que nós vamos cometendo. Trouxe aqui a figurinha que todos conhecem, Adão e Eva. Temos a cobra, a maçã, representativa do pecado. Então, na figura de Adão e Eva, eles comeram o fruto proibido, instigado pela serpente para conhecerem o bem e o mal. Eles tiveram de prová-lo. Portanto, foram instigados e comeram a maçã. Foram expulsos do paraíso, logicamente, mas Adão pode ter pensado, não vou ligar para isso, pois foram a serpente e a Eva que me tentaram. A culpa é deles, é dos outros. Então, eu estou isento disso. Porém, nesse momento, eu faço a noção da responsabilidade. A consciência moral começa com a responsabilidade. Nas escolhas, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não são os vizinhos, não é Eva, não é a cobrinha que nos influenciou dessa forma. Nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos e vamos, na realidade, colher o fruto dessas escolhas. Se forem boas escolhas feitas, boas sementeiras, o fruto vai ser prazeroso. Se não forem boas escolhas, com certeza não vamos ter um fruto mais amargo. No entanto, temos a noção de que Deus, sendo um Deus bom, dá-nos inúmeras oportunidades para nós voltarmos a tomar decisões no mesmo âmbito ou muito similares para ultrapassar as dificuldades. Portanto, aí vamos tomando consciência. A evolução dos dois mundos traça-nos a trajetória do princípio inteligente através de vários reinos da natureza. Portanto, vamos transitando nesses reinos. Esse princípio inteligente é conduzido pelos operários espirituais. Há uma orientação na passagem pelas experiências. A repetição dos atos cria a herança e o automatismo. Ao adentrar na fase hominal,
ele adquire o pensamento contínuo, o livre-arbítrio e a razão. Portanto, começa a entrar na fase luminal, começa a ter o livre-arbítrio e a razão começa a falar mais alto. Nesse sentido, aos poucos, esses operários espirituais vão entregando o aprendizado ao livre-arbítrio sobre a própria responsabilidade. Ou seja, cada vez temos mais responsabilidades das escolhas que vamos tendo. Necessidades humanas. Necessidades é ter consciência de que nos falta algo e de porque é que nos falta. Portanto, isso é a necessidade humana. Temos as necessidades primárias, que seria comer, beber, dormir. Secundárias, vestir-nos bem, passear e ir ao cinema. Em termos espirituais, as necessidades vão-se depurando consoante vamos galgando os degraus da evolução espiritual. Portanto, quanto mais vamos evoluindo espiritualmente, menos vamos dando importância às coisas da matéria, que são supérfluas, passageiras. As coisas do espírito, do crescimento, da bagagem, da nossa evolução espiritual, essa nós vamos carregar connosco e vamos dando mais importância, deixando de dar tanta importância para as coisas materiais propriamente ditas. Deveríamos deixar de lado os apetites da carne e nos direcionamos para o anseio do espírito. Portanto, isso seria uma recomendação. Com o tempo, na evolução, vamos tomando consciência disso, à medida que vamos tendo conhecimento e vamos nos depurando, deixamos de ter tanta necessidades pelos excessos físicos da carne ou coisas ligadas à matéria, ao corpo. Vícios são as ações que tendem para o mal. Allan Kardec diz: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há que duvidar, pouparia os mais agudos males e viveria vitorioso na Terra. Portanto, a passagem pela Terra seria mais apaziguada se nos cingíssemos a essas as leis divinas. O animal, por exemplo, só come para preservar a vida. O homem dotado de inteligência, que somos muito inteligentes, logicamente, come mais com os olhos do que a boca, ou seja, larga-se nos seus excessos de variedíssimas formas. Quem fala em alimentação fala noutros vícios ligados à carne, não é? Portanto, tem mais desejo do que aquilo que necessita. O vício surge pelo facto de não atender às suas necessidades, mas é o excesso com que atende às suas necessidades. Não é necessidade, mas é o excesso, sempre demasiado. Não somos comedidos, queremos sempre demasiado. E às vezes são coisas que não trazemos tanto, não nos traz tanto fruto para nós próprios, na nossa caminhada como seres humanos e seres espirituais encarnados nesta vida, mas vamos fazendo experiências e vamos assimilando experiências e ensinamentos e crescendo também, nesse sentido. Deveríamos comer para viver e não viver para comer. Não é uma questão de alimentação. Portanto, o estar é um sinónimo de outras coisas ligadas aos excessos da matéria. A dor, segundo Allan Kardec, a dor é um aguilhão que impele o espírito para a frente, na senda do progresso. Portanto, vai-nos empurrando nessa caminhada para o progresso. Se o espírito nada tivesse a temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar melhor. Ficaria inativo como entorpecido. A dor é um alerta que anuncia que algo está mal e que precisamos de enfrentar. Tal como na nossa saúde, quando temos um problema que está para surgir, aparece um estado febril, depois uma febre. A febre é desagradável, dá frio, dá mal-estar. Tal como na vida, é um alerta para que algo no nosso organismo não está bem. Está o nosso organismo a gritar por ajuda, portanto, está a mostrar-nos o caminho de que devemos, de que algo na nossa saúde não está bem. Depois temos os sintomas, então vamos procurar um médico, vamos fazer um tratamento eventualmente, vamos nos resguardar, no caso de uma coisa mais ligeira, mas é isso que nos vai empurrando
para a solução do problema, porque o problema provoca a consequência. A consequência, no caso da doença, é o febril, é o mal-estar, etc. Então faz com que nós tomamos, portanto, o caminho para resolver esse problema. Okay, isso é o caso da saúde, mas quem diz outros casos também da vida na sociedade humana, que nós vamos a ver o problema, a dor, como algo que magoa, e é verdade, mas é algo que é importante para nós identificarmos que lá está uma infecção, que lá está algo que tem que ser tratado, sem ela não nos aperceberíamos de que isso iria estar. E então, muitas vezes e quase sempre, essa dor é que nos vai empurrando na evolução, porque aquilo que dói a mim não dói ao Sr. Nelson, não dói ao outro companheiro. Cada um tem o seu trajeto, o seu percurso tem a seguir, e muitas vezes passa por essas fileiras da dificuldade, passa pelas fileiras da dor, não é? Isto tem homens estacionados, isso é um homem. Portanto, a dor é um alerta para que algo está mal, algo que tem que ser modificado. Se o fizermos, vamos ter a consequência dessa modificação, logicamente, da melhoria da condição pela qual nos fez padecer. O que faz padecer a um não faz padecer ao outro. Cada um teve o seu percurso ao longo da história, como foi traçando e escrevendo o diário das suas vidas. Portanto, e como tal, vai encontrando as dificuldades e essas dores consoante o seu trajeto. Normalmente são frutos de erros cometidos. E então temos a oportunidade de, através daquilo que nos faz sofrer, e vendo o sofrimento de uma forma diferente, é impulsionar-nos no caminho da cura ou da solução para esse problema. É o que nós sentimos em primeira mão, daí que o vizinho não sente, mas eu sinto dessa forma. Somos responsáveis pelo mal que fizemos e pelo bem que deixámos fazer, diz Chico Xavier. Portanto, nós somos responsáveis, quer pelo mal que fizemos, assim como o bem que poderíamos ter feito numa oportunidade que nos surgiu e por um motivo qualquer, por uma escolha, decidimos não o fazer. Temos a simbologia, logicamente, de um anjo e de outra personagem, em que do lado de cá significa ou simboliza o mal, um é libertador, o outro prende-nos concorrentes. Significa que aquilo que nós praticarmos nesse sentido do mal, do erro, portanto, não é uma questão divina, mas sim é algo que nos prende à dor, ao sofrimento. Se não é hoje, um dia mais adiante, vamos encontrar as consequências dessas ações. Às vezes não temos noção. Andamos por andar, às vezes a sociedade nos impele, às vezes não temos a consciência, a noção de que estamos, por exemplo, a prejudicar alguém, mas o caminho vai-nos sendo mostrado, vai-nos mostrando por onde seguir. Consoante a dificuldade, a dor, nós reagimos. E isso é muito importante. Portanto, o praticar o mal ou o caminho que não é o mais correto vai-nos prendendo através de uma corrente e não sendo libertadora. Bem versus o mal, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo nos Romanos, ou seja, incita-nos a praticar o bem para poder neutralizar essas energias, essas vibrações, o chamado mal. Emmanuel incita-nos a aprender com a natureza, que é sábia e pródiga, após a tempestade vem sempre a bonança. Portanto, não é por ondas, as coisas vão sucedendo, senão não suportaríamos situações que nos batem à porta, que não teríamos forças suficientes para ultrapassá-las. No entanto, temos a noção de que a dificuldade nos aparece, a dor nos aparece, mas a solução também aparece. Então, não ficar preso à questão da dor ou do mal, mas sim aproveitar para poder entender que aquilo é um caminho, um incentivo para encontrar a solução
para a nossa bonança, portanto, a seguir à tempestade. Mesmo sofrendo a maior dos males, deveríamos nos concentrar no bem, estendendo-se até o infinito, porque o mal é passageiro e fruto da ignorância humana. Ou seja, a prática do mal é fruto da ignorância humana, não divina. Logicamente, teremos a oportunidade de retificar todas as atitudes que tivermos erradas de mal para uns com os outros ou perante alguma situação. Um dia mais tarde vamos encontrar a realidade daquilo que nós praticamos. Ou seja, há aqui uma interligação da causa e efeito, fazendo com que o espírito vá evoluindo, quer seja encarnado, quer seja desencarnado, a não ser que andemos muito distraídos, e por vezes andamos a mundo da matéria distrai-nos imenso. No entanto, temos uma orientação sempre nesse sentido superior, que nos vai dando também soluções que vão aparecendo. Às vezes as soluções aparecem e é do nada, não compreendemos bem, mas há um apoio nesse sentido da parte individual. Resistir ao mal. Jesus diz que o joio deveria crescer junto com o trigo. Contudo, no momento aprazerado, separaria o trigo do joio. O trigo representa o bem, o joio representa o mal. Não há dualismos entre um e o outro. Ou seja, crescem os dois juntos, na hora certa serão separados, pois o mal é sempre visualizado como a ausência do bem. Ele só surge quando o bem não está presente. Tal como o ódio, digo muitas vezes, o ódio é o amor doente. Portanto, toda a parte negativa é a parte boa nos sentimentos, nos pensamentos, nas ações, mas está doente. Algo aconteceu que deturpou a realidade e então transformou, por nossa invigilância, por nossa falta de responsabilidade, transformou numa coisa que não é assim tão bonita. Contudo, um dia vai ser nesse trabalhar, porque vamos ser impulsionados a transformar essas coisas menos boas em coisas melhores, como através da dor, que nos vai empurrando, vai nos mostrando o caminho. Tal como esta criança está junto a uma seara, nós somos criados simples e ignorantes e vamos tomando consciência das coisas e fazendo escolhas e tomando consciência das escolhas, acertando, estando sujeitos à lei da causa e efeito, à ação-reação, em que cada um é livre de semear aquilo que quiser semear na sua seara, na sua caminhada, na sua estrada. Cada um é livre de escrever em cada página do diário da sua vida aquilo que consegue fazer, aquilo que faz, por vezes é por ignorância, por desconhecimento e comete erros. Contudo, esses erros prendem, de certa forma, entre aspas, a que vá ser retificado um dia mais tarde. Tal como a criança está a fazer, ou o espírito inicial está a fazer a sua sementeira, a colheita vai ser obrigatória. Portanto, ele vai ter que colher, pela lei da causa e efeito, aquilo que na realidade foi plantando, as escolhas que fez, acertadas ou erradas. Mas a responsabilidade leva a que, com o tempo, faça as mudanças, ou seja, vai ser confrontado com situações mais adiante dos erros cometidos e vai fazer outra vez novamente escolhas. E cada vez mais vai ser impulsionado no caminho das escolhas bem feitas, porque as escolhas que não são bem feitas provocam dor, agonia, sofrimento e ninguém gosta de padecer. Daí que nós podemos fazer essas escolhas todas e levamos na bagagem espiritual, levamos na nossa mochilinha como uma criança, todos nós levamos tudo aquilo que está lá registado, aquilo que fizemos de bem e de menos bem ao longo do nosso percurso. Dizer assim, foram escolhas mal feitas, era o que eu conseguia fazer na altura. Às vezes pensámos e criticámos, mas por vezes não conseguimos fazer melhor. Um dia mais adiante vamos ter a oportunidade de repetir a prova e com certeza já vamos ter mais condições de fazer escolhas
mais assertivas, mais certas. Devemos resistir ao mal significa suportar pacientemente a sua presença, mas sem perder de vista o bem. Nunca perder de vista o bem. Sabemos que Ele está mais adiante. A prova, a dificuldade, bate-nos à porta, sacode-nos a vida, vira-nos às vezes a vida ao contrário. Nunca perder a esperança de que o bem está lá e que vai acontecer. É uma fase que nós temos que passar. E essa fase também vai se alterar. Haverá sempre tentações, desânimos, mal-entendidos e incompreensões alheias. Isso vai existir sempre. Contudo, nada disso nos deve tirar o ensejo de continuarmos firmes na nossa caminhada evolutiva, pois a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Ou seja, vamos colher, vamos a seu tempo, depois de passar aquela dificuldade, virá a bonança, virá uma fase mais aprazerosa. Vamos também fazer colheitas boas. Não é só dor e dificuldade. Elas são aquilo que nos vai empurrando no caminho, nesse trajeto, para fazer a modificação e a melhoria. Porque sem isso não tínhamos a consciência e tanto faz fazer o bem como fazer o mal era igual. Como temos a consciência e temos a lei da causa e efeito que se manifesta em nós ou na nossa vida, ou nas nossas vidas, vamos dizer assim, vai-nos empurrando e levando para a retificação dos erros. Portanto, ter essa consciência significa responsabilidade. Sem caridade não há salvação. Não nos detenhamos somente em praticar atos de caridade, sejamos também caridosos. Auxiliar o próximo, não como uma convenção social, mas como um arrobo da parte íntima dos nossos corações. Ou seja, fazer isso não porque é bonito para a sociedade ou esperam de nós, senão são palavras que o vento leva. Fazer de vontade, fazer de coração. Podemos fazer de várias formas essa caridade. É algo que devemos estar atentos, porque um gesto de amor apaga uma multidão de pecados que nós não estamos isentos, não sabemos. É-nos dado o esquecimento, o véu do esquecimento, ao vir nesta encarnação. Nós não sabemos, não estamos preparados. Senão o aluno vai para o exame e já sabe os resultados, tira nota 10, a máxima, mas não serve nada, não aprendeu nada. Copiou tudo. Portanto, nós estamos sujeitos às provas e ao praticar a caridade indistintivamente, devemos ajudar uns aos outros, auxiliar-nos, pois não sabemos o dia da manhã, não sabemos, porque isso pode, por vezes, estar a neutralizar uma má escolha feita por nós no passado, ou longínquo mais próximo. Então podemos, de alguma certa forma, neutralizar. Trouxe aqui uma pequenina fotografia em que diz: a vida não é colorida, é para colorir. E isto dá muito pano para manga, que às vezes queremos já a vida toda resolvida, queremos já ter tudo e mais alguma coisa, queremos já estar confortáveis e esquecemos de a viver. Portanto, imaginar a vida de uma forma em que são desenhos, em que nós colorimos a nossa vida, nós escrevemos a nossa vida, nós esquecemos às vezes de a viver da melhor maneira, a cada instante, procurar fazer o melhor. Estão sempre a dizer, no final do ano, quando tal, vou conseguir este objetivo e aquele. Dificilmente vemos, eu vou ter que passar por dificuldades para conseguir, mas eu sei que vou conseguir, se não conseguir vou ser teimoso e vou ultrapassar para atingir os objetivos. E estamos a colorir a nossa vida, o nosso percurso, estamos a escrever o nosso percurso. E às vezes esquecemos disso, queremos já tudo feito. E esquecemos de tirar a parte em que nós, ao colorir, estamos a depositar a nossa energia, a nossa vibração da nossa vida. Estamos a tirar conhecimento e bagagem para o nosso espírito. Para um dia mais tarde, se aparecer uma situação mais difícil pela qual passarmos e com muita dificuldade sobrevivermos, olhar para trás e assim, custou, mas eu consegui. Se vier algo parecido, já sei como agir,
sei que vai ter uma solução. Pode não ser a que eu quero, mas vai ter uma solução. Então isto é experienciar, é fazer experiências e viver o momento, colorir a vida e também acrescentar na nossa mochilazinha a bagagem dos aprendizados, grandes ou pequenos, que a vida nos vai dando, porque estamos perante uma escola muito grande. A escola da vida é aquela que nos ensina, nem sempre é da melhor maneira. A maior parte das vezes é da maneira mais difícil. Às vezes parece que as portas fecham-se ali e acolá, mas o caminho vai sendo traçado nas escolhas. E é importante nós sintonizarmos com essas escolhas. Daí colorir a nossa vida. Temos o nosso Chico Xavier, que escreveu muito bem, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Portanto, podemos começar atrás, não vamos modificar tudo aquilo que passou, vamos tirar o aprendizado e vamos procurar no nosso dia-a-dia tentar construir uma realidade melhor. Com esse conhecimento, às vezes podemos não conseguir, mas eu digo sempre, procurar fazer uma realidade melhor. Porque nós não somos perfeitos, nós caímos, levantamos, estatelamos todos, levantamos, erguemos, caminhamos, tal como uma criança. Lembro-me em criança, tinha sempre um galo deste lado, ainda tem aqui uma deformação também, porque caía muitas vezes. Nunca deixei de me levantar, chorava é certo, mas caminhava, corria, estatelava, enchia de cicatrizes. Foi a minha experiência em criança. Não é no tempo dos computadores, é no tempo em que eu fazia os meus brinquedos, corria o mundo com um pneu e um pau. O Sr. Nelson também deve conhecer essas histórias todas, sem grandes instrumentos, porque não tínhamos essas possibilidades. No meu caso em especial, vivia numa fazenda de café no meio da África, portanto, em que os que brincavam comigo faziam sapatos com garrafas de plástico. Muitas vezes com pneus cortados, fazíamos isso. Portanto, brinquedos que hoje a juventude, se calhar, fica assim, então nós brincávamos com aquilo. Não havia. Nós fazíamos os nossos brinquedos, as nossas brincadeiras. Nós aprendíamos, vivíamos, experienciávamos, mexíamos, corríamos o mundo. À noite chegávamos todos sujos para a banheira, que ia ficar tudo escuro, água, para podermos deitar. Foram experiências. E essas ninguém muda. Ninguém tem capacidade de mudar. Conseguimos mudar as experiências que vamos traçando hoje, ao colorir a nossa vida, para que amanhã seja melhor. Para que possamos, às vezes, encontrar alguém que não está nessa situação, em que precisa de ajuda e dar uma palavra amiga e dizer, olha, se calhar seria sábio seguir por este caminho, mas a responsabilidade é tua. Mas podemos por já ter passado por coisas complicadas, ter já alguma bagagem, embora não temos o conhecimento todo, nunca vamos ter, porque a aprendizado é constante. Agora, a mudança é feita em nós, em cada instante, cada um que nós fazemos, ter a noção de que não há um Deus que castiga. Não? Deus diz, meu Deus está-me a castigar. Não está a castigar, não. Deus é amor. Não há dois deuses. As dificuldades e as provas são necessárias para nós crescermos, para nós fazermos modificações. Muitas vezes para equilibrar coisas que não fizemos tão bem. Não soubemos fazer, não estávamos preparados, agimos o errado, praticamos algo que não era o mais correto e hoje então é-me dada a oportunidade de retificar, encontrando uma situação também complicada com outras personagens de uma forma similar ou parecida, para poder-se fazer novas escolhas. E essa é a bondade de Deus através das sucessivas reencarnações, dá-nos a oportunidade de crescermos individualmente, consoante a responsabilidade e as escolhas que nós fazemos. Portanto, esse é o... Essa é a responsabilidade que nós vamos tendo. O tema... eu gosto de deixar aqui assim. Que é importante, nós temos uma mensagem com muito
muita sabedoria e às vezes esquecemos um bocado de parar e refletir, esquecemos um bocado de escrever o diário das nossas vidas. Queremos às vezes arrancar as páginas mal escritas em que não passámos tão bem por uma situação ou por outra, ou algo que nos aflige, ter sempre a noção de que nada é eterno. O caminho é do amor, o caminho é da melhoria. Por vezes tem espinhos no caminho, mas são esses espinhos que vão nos fortalecer. E às vezes, nós, por mais que possamos desanimar, não é motivo para isso. É ver como um desafio. Um desafio à resiliência e um desafio ao progresso. O mal é fruto da humanidade, é fruto da nossa incúria, de todos esses motivos inerentes à nossa vida e nunca de um outro. Isso não existe. Deus é amor e ama-nos incondicionalmente. Contudo, as provas temos que passá-las porque estamos a crescer, a evoluir e estamos a retificar escolhas menos bem feitas porque temos consciência de que praticamos esse erro. E esse erro é nosso. O que é um erro não diz nada ao outro. O outro acertou. A prova de um não é igual ao outro. E isso é importante. Temos essa noção de que aquilo que nos acontece é para o nosso bem. Contudo, não estamos sozinhos. Temos o apoio. Temos amigos espirituais que nos vão orientando, vão nos ajudando de alguma forma. Temos pessoas que são colocadas na nossa vida nos momentos mais difíceis, do nada aparecem e dão-nos uma palavra. Do nada estamos a ouvir uma música e a letra da música dá-nos a solução para o problema. Diz assim, como é que pode? Como é que isto acontece? As coisas acontecem. Temos de estar muito atentos à nossa volta para que possamos fazer a melhor caminhada e não ter a necessidade ou sentir a necessidade que eu, se voltasse atrás, eu mudava isto tudo. Ou seja, vamos mudar hoje para que amanhã não encontremos uma situação com mais dificuldade. Tá bem? A mensagem para esta noite é um convite, não deixa de ser um convite, para que possamos ter a noção de que podemos mudar o que está para vir nas nossas vidas, pela vibração, pela confiança, pela oração, a ligação, tal como na abertura, procurar aprender a orar. Às vezes dizem, eu não sei orar, sei aquelas palavras todas, mas não são palavras. Digo sempre, conversa com Deus, abre o teu coração, fala, palavras do coração. E essa sintonia é importante e ter a noção de que o caminho, por mais difícil que seja, é um caminho que é para cada um de nós, individualmente. Seja qual for a dificuldade, não se mantém constante. É por ondas, alteram-se, consoante o nosso aprendizado. Torna a ser mais suavizada ao longo da experiência. Portanto, essa é a mensagem para hoje. Não sei se há dúvidas ou se tem alguma questão. Isto dá sempre prazos a muita questão, mas em todo caso